Fala pessoal, aqui estou eu mais uma vez, Luiz Fernando, gravando o meu segundo vídeo aqui para o meu canal Papo de Vendedor. A história que eu vou trazer hoje não tem nada relacionado à minha consultoria, na verdade é apenas uma experiência, como eu falei ali na apresentação do canal. Eu quero trazer para cá histórias que aconteceram comigo e quem quiser compartilhar também para eu divulgar ou quiser fazer parte aqui do canal, fazer uma participação, quiser trazer alguma uma história engraçada, alguma história que tenha te deixado de cabelo em pé, fica à vontade. Então, a história que eu vou trazer hoje para vocês, ela aconteceu há 14 anos atrás, na primeira loja que eu trabalhei como vendedor. Minha primeira experiência no mercado de trabalho com carteira registrada. Bom, eu havia participado de um processo seletivo para trabalhar na World Tennis, numa loja no shopping Anália Franco. Para quem não sabe, eu sou aqui de São Paulo, capital, moro no bairro do Tatuapé. E passei no processo seletivo, estava na semana de treinamento, e aí os treinamentos eles eram feitos numa loja na São Bento, uma loja física que havia lá, acompanhar treinamento, acompanhar atendimento, acompanhar métrica, como que é feita a abordagem, essas coisas, para quem nunca tinha trabalhado com vendas. E uns 2 dias antes de iniciar, um dia antes de iniciar na loja, a recrutadora, que é quem estava dando o treinamento, quem estava acompanhando a gente, ela me perguntou se eu não tinha interesse em trabalhar numa loja de jeans, no caso a The Jeans Boutique, que era do mesmo franqueado, ele tinha lojas da World Tennis, não sei se ele ainda tem até hoje, World Tennis e as lojas da The Jeans Boutique, que havia uma vaga de vendedor também, o horário era o mesmo e que eu também tinha perfil para trabalhar nessa loja, se eu tinha interesse, se não, estava tudo certo manter na World Tennis conforme o combinado. Eu resolvi aceitar, nem lembro o motivo agora na época, e tudo certo. Ali no mês de agosto de 2011, eu comecei a trabalhar nessa loja. Uma equipe que eu conheci lá muito legal, muita gente bacana. Muita gente que me ensinou bastante coisa, né? Eu não conhecia nada. Eu tinha uma galera interessante ali que conhecia os caminhos do atendimento ao cliente. E só que tinha uma vendedora e ela era muito boa, boa de resultado, eu quero dizer. Batia a meta todo mês. Ela era uma pessoa difícil. Não vou revelar o nome dela aqui por motivos óbvios, eu vou chamá-la de Roberta. Então, e ela tinha alguns conflitos assim com a equipe, era meio ríspida, às vezes eu tava de boa, e aí todo mundo conversava, às vezes ela tava na dela, e às vezes dava umas patadas, enfim, cada um, cada um. E eu, muito novo e tal, tive às vezes alguns desentendimentos, mas muito mais por não conhecer como que é a dinâmica do varejo, eu estava aprendendo, estava conhecendo como era trabalhar, e era realmente só um emprego de final de ano mesmo, não estava com muitas expectativas futuras. Mas a gente se desentendeu uma vez ou outra, mas sempre coisa simples e besta, mas não era só comigo. Beleza. Quando chegou no mês de finalzinho de novembro, porque a meta nessa loja ela iniciava, né, ela começava a contar no dia 27 do mês anterior, ou seja, no dia 27 de novembro, acho que foi essa data, começava a valer a comissão do mês de dezembro, a empresa montou, né, organizou um treinamento que um dos supervisores ia dar para as equipes, num espaço lá no Shopping D. Shopping D, acho que é Shopping D. Já haviam sido contratados os extras para poder dar conta do movimento, então a equipe praticamente dobrou e foi montada uma agenda com 2 dias. Uma turma ia na quarta, outra turma ia na quinta. Eu acho que era isso. E a turma da quinta-feira, que era a minha turma, era a turma dos vendedores mais antigos. Seis vendedores mais antigos na sexta, na quinta ou sexta, e a outra turma dos vendedores novatos, os extras, um dia antes do nosso. Obviamente, porque precisava ter gente na loja. Bom, a gente foi e era um dia inteiro de treinamento lá no Shopping D, num espaço que tinha lá. E foi muito legal, enfim, treinamento meio que mais do mesmo, falando sobre produto, falando sobre preço, valorizar o produto, vestimenta, caimento, etc. e tal, o que vai receber, algumas dinâmicas e tudo numa boa, um dia normal de trabalho quando é um treinamento. A gente almoçou lá no shopping mesmo, então fomos na praça de alimentação, nós 6 sentamos, cada um foi no Mac, foi, enfim, pegou sua comida e a gente almoçou juntos. Aí vem o plot da história. Quando terminou o treinamento, já era umas 6 horas da tarde naquele dia, e aquele dia era o primeiro dia da meta de dezembro. A galera era meio competitiva e tal, enfim. Mas era o primeiro dia e a gente conversou ali depois que saiu do treinamento.
Falando, ó, gente, 6 horas já era tarde, até voltar para o Tatuapé, pegar o ônibus para ir para Anália Franco, vai chegar lá às 7h30, enfim, vai chegar super tarde, não vai compensar, não vai valer a pena. Tem a equipe lá que estava montado o esquema, estava meio que livre, né? Voltar para a loja ou não. Então não havia essa obrigatoriedade, até porque a gente já tinha trabalhado. Então nós combinamos os 6 de que final de treinamento, beleza, vai embora quem quer ir embora, vai para a faculdade, a gente fazia a faculdade na época ainda à noite, ia para a faculdade, quem quer ir para casa, né? Pô, então beleza, vai para casa, vai descansar, e nós combinamos isso entre nós 6. Quando chegamos no metrô, então tá bom, gente, tchau, tchau, ai, pô, preciso ir para a faculdade. E aí essa vendedora, a Roberta, ela falou, tipo, ai, não, gente, porque eu vou cuidar de uma familiar, morava com a tia, com a avó, enfim. Vou lá porque ela não tá muito bem, vou para cuidar dela. A gente, não, beleza. Eu e outros 2 vendedores voltamos pro shopping, era ali meio que perto. Então a gente voltou para dar uma volta, tinha uma loja da Adidas legal lá, inclusive lembro até que comprei algumas coisas. Jantamos, acho que a gente comeu alguma coisa, tomou um sorvete, sei lá. E tudo certo. Passou uma horinha mais ou menos, quando a gente já estava a caminho novamente do metrô para poder ir embora, cada um para sua casa. O gerente ligou para um dos 2 vendedores que estavam comigo, eram uns vendedores, um dos vendedores já tinha mais tempo de casa, então tinha um contato mais próximo com o gerente. Esse gerente ligou e falou assim: cadê vocês? Onde é que vocês estão? Ah, a gente terminou o treinamento aqui e tal, a gente estava pensando em ir para casa, né? Já foi uma ligação muito desconfortável, né? Ligar para dar essa enquadrada assim não é o tipo de coisa que se faz, mas enfim, não é esse o ponto. Já tá indo embora e tal, terminamos aqui, tá todo mundo embora. Quando ele ouviu isso, tá todo mundo embora, ele falou assim: não é todo mundo que foi embora, não. A Roberta acabou de chegar aqui, ó, já tá na vez para poder fazer a venda, que ela falou que ela vai ser a ponta do mês, que ela não tá nem aí. Galera, a gente começou assim na hora, então, deu um negócio, sabe quando você fica com uma raiva de gente, pessoas que não são boas, né, gente ruim mesmo, gente ruim, gente que é trapaceira, gente que só consegue conquistar as coisas passando os outros para trás. Nossa, mas a gente ficou numa raiva, numa raiva. Não, sem problema. Estamos indo para a loja agora. Tá saindo daqui agora. Pegamos o metrô. A gente chegou na loja 8h20. O shopping nem tava fechando mais tarde. O shopping fechava às 10 horas da noite. A gente chegou lá, ela com uma cara. Ela tinha cara de cobra. Cara, assim, ó, a energia dela, pra quem trabalha com vendas, enfim, não é só quem trabalha com vendas, mas tem esse negócio, às vezes, de você bater com a energia da pessoa, você sentir que a pessoa tem energia boa ou energia ruim. Quando ela olhou pra gente chegando, que a gente chegou babando, ela deu aquele sorrisinho. Nossa! Ia matar aquela Roberta. Roberta. Enfim, colocamos o nome na vez, pra quem não sabe, né? Tinha o nome na vez, que é a ordem ali que distribui os atendimentos. E aí, enfim, se a gente vendido um, vendeu 300, vendeu 400. Eu acho que ela vendeu, inclusive, ela chegou uma hora antes da gente, ela vendeu tipo uns 1.700. E aí o gerente ainda deu uma gastada na gente, na equipe, né? Nos 3 que foram. Teve gente que foi pra faculdade, não tinha como ir trabalhar. Eu sei que eu levei isso pro pessoal, eu era meio, né, não justiceiro, né? Porque enfim, todo mundo erra, mas nos próximos dias, tudo quanto era vacilo dessa vendedora Roberta, eu procurei pegar. E aí, já partindo aqui para o final, a gente tinha por hábito, uma vez por semana, fazer uma contagem da nossa sessão, né? De cada um tinha uma marca que cuidava para fazer contagem, para saber se o número batia. E aí era dezembro, eu tinha chegado mais cedo para trabalhar, essa vendedora Roberta chegou, a loja estava com um certo movimento até, por ser à tarde, 2, 3 horas da tarde. Ela chegou, guardou a bolsa dela, botou o nome dela na vez e foi para esperar a vez dela, tipo, do segundo, terceiro, para poder fazer o atendimento. E aí eu ganhei. Falei, aí não fez a contagem e só pode começar a vender depois que fizer cuidar da sua sessão. Pois eu fui lá, nem falei nada para ela na hora, né? Fui lá na folhinha que a gente tinha, ficava atrás da subida para o estoque. Fui lá, risquei o nome dela, coloquei o nome dela por último, ou só que eu risquei o nome dela. Cheguei nela e falei assim: ó, antes de começar a vender, precisa fazer sua sessão. Então você pode sair da vez aí, você pode sair dessa vez que você tá, que você não vai começar a atender agora, não. A bicha ficou furiosa, furiosa. Fui lá falar com o gerente, esbravejar.
Ele não pôde dar razão para ela, porque era a regra que a gente tinha na loja. E, e aí ela foi fazer o trabalho dela com uma cara desse tamanho, revoltada, fez ali o trampo. Eu sei que a partir dali o clima pesou. É, essa foi uma história que hoje, quando eu penso, meio que dou risada, mas é isso, né? Foi uma pessoa que quis ser malandra, muito esperta, e em cima da gente que acabou sendo inocente com ela. E eu acho que, para não deixar, para não ficar só na resenha, passa um pouco também pelo trabalho da gestão, do líder. Um gerente muito gente boa, muito parceiro, não vou falar o nome dele, então vou trocar o nome, não vou falar que o nome dele é Marcos, um gerente muito legal, me ensinou bastante coisa que eu aprendi no varejo. Fiquei pouco tempo na loja, só trabalhei aquele dezembro. E para fechar, para concluir, na semana seguinte, a gente teve outro desentendimento, não só eu, mas os outros vendedores também estavam putos com ela. Ele levou a gente lá fora, o gerente, falou assim: ah, ó, quando você briga com você, eu perco. Quando você briga com ele, eu perco. Quando você e você briga, tipo, nós somos em 4, 5, eu perco. Tá vendo que só eu tô perdendo? Vocês estão aqui, parece que não estão nem aí com nada e tal. E aí a gente estava, né, muito mais preocupado em querer fazer justiça do que propriamente pensando na venda. Enfim, desestruturou, não tinha chegado no dia 10 de dezembro, era dia 5, 6 de dezembro, já estava tendo esse tipo de briga. Né? O bicho nem tinha pegado ainda, que a gente sabe que é a partir do dia 15, normalmente, que as lojas começam a ficar loucura. Mas ela pediu as contas, inclusive. Não é mentira. Passou, acho que uns 2, 3 dias, essa vendedora pediu as contas em pleno dezembro, e aí o clima ficou mais leve. A gente não bateu a meta da loja, a loja não teve um dezembro espetacular, mas pelo menos a gente trabalhou mais em paz. Pelo menos na hora da muvuca mesmo, tudo ficou mais engraçado, mais divertido, porque estava trabalhando muito, mas se a equipe era parceira, a gente tinha um bom relacionamento, dava para levar de uma melhor forma. E aí também depois virou o ano e acabou que eu pedi desligamento, fui fazer minha viagem, enfim, tinha uma viagem de família para fazer, saí da loja. Acho que o gerente não ficou muito contente não com esse dezembro que ele teve. Inclusive, às vezes, muitas vezes eu trombo ele pelos shoppings. Se eu não me engano, ele tornou gerente regional de alguma loja, alguma empresa, supervisor regional, não sei. Mas eu já ouvi, cumprimento ele assim, mas fala comigo rapidamente, nunca se aprofundou. Mas é um cara bacana, é um cara muito legal. E é isso. Queria trazer hoje uma história diferente que eu vivi, que eu passei. Não foi uma história positiva, não foi um final positivo, porque é isso. Querendo ou não, a gente está ali trabalhando para ganhar um dinheirinho a mais quando trabalha como vendedor. Trabalha mais por conta disso também. Acabou não dando certo. Aquele mês de dezembro, enfim, ganhou um salário normal, um salário comum, às vezes até menos, porque tinha uma porrada de vendedor na loja. Mas ficou essa história aí para poder contar. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e curtam, compartilhem com alguém que você conhece, enfim, com alguém que você gostaria que ouvisse essa história, porque trabalha com vendas, às vezes tem um vendedor que é meio carrasco, um colega de trabalho que fica pegando no detalhe, implicando, e comenta aí também se você tem uma história parecida, se você gostou da história, ou se você, como eu falei lá no início, quer contar a sua história também, fica à vontade, me manda uma mensagem aqui pelos comentários dizendo que você tem interesse, ou através da minha página do Instagram, Fernando_Silva BP, falando que você quer que compartilha. Não precisa aparecer, é isso, você pode compartilhar comigo, pedir para eu contar, trocar os nomes, mas é isso, acho que é importante também desabafar, contar isso para as pessoas, que eu sei que tem muita história que às vezes é difícil que a gente passa, e história boa também serão muito bem-vindas aqui no canal. Beleza? Obrigado, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, do Papo de Vendedor, e se Deus quiser, amanhã tem mais. Vamos programar para postar pelo menos um vídeo por dia durante a semana. Beleza, pessoal? Um abraço para todo mundo e até a próxima.